Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bate-Papo com a Doula. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal, e hoje eu tô aqui com a Inês. Que felicidade! Mais uma gestante que eu acompanhei durante gestação, parto, pós-parto, e nesse bate-papo eu sempre trago relatos de partos reais que eu acompanhei. Então eu vou deixar você primeiro se apresentar para as minhas leoas, para as mulheres que nos acompanham. Pode ser da forma que você quiser. Boa, olha, eu sou Inês Moura, sou portuguesa, vivo na Bélgica há 8 anos, sou mãe da Matilde, que é esta bebê que tu ajudaste, sim, fofa, de 11 meses neste momento, e portanto trabalho cá em Bruxelas, tenho uma vida profissional muito ativa, tenho a minha própria empresa e trabalho na área da voz, da comunicação, de ajudar pessoas a falar em público. E esta foi uma aventura da maternidade que eu sempre adiei um pouquinho, porque tenho a minha empresa, como é que vai ser, como é que eu me vou preparar para isto, é um grande evento da vida. E pronto, e depois acabei por tomar esse passo, e tu entraste depois nessa fase em que já estava grávida e que também me quis preparar bem para este evento de vida que veio aqui mudar tudo e foi muito bom. Sim. Certo, talvez é bom a gente começar por isso. Quando foi o momento, porque foi uma gravidez planejada no seu caso, desejada, e quando foi o momento em que você entendeu que, tipo, preciso de uma doula? Ou você já conhecia o trabalho de uma doula, ou foi alguém que te falou? Como é que aconteceu isso? Olha, só comecei a ouvir falar mais do conceito da doula já praticamente grávida. Já tinha ouvido falar, não era um conceito novo, mas nunca, não estando grávida, não era algo que eu soubesse o que é que fazia, como é que podia ajudar e tudo mais. E então eu sou aquela pessoa que estuda muito, lê livros, e eu fiz muito esse percurso do estudar, ler, fazer curso online, mas é diferente ter alguém que ajuda, que prepara. E no meu caso, eu gosto muito dessa parte de saber como é que vai ser o parto, e isto e aquilo, e a parte teórica toda, não é? E depois, às vezes, partilhava com o meu marido: olha, sabes que acontece isto, depois vai ser aquilo e tal. E ele gostava muito que eu fizesse esse resumo para ele, não é? Então você estudava, você fazia ali, você recolhia todas as informações. Sim, queria saber como é que ia ser tudo e como é que... Digeria tudo aquilo e dava um resumo para ele. Sim. Essa foi a preparação dele, até te conhecer. Mas com um ponto em que ele disse: Inês, eu acho que nós estamos aqui, somos os dois portugueses, estamos na Bélgica, eu estava também a aprofundar o meu francês, porque eu tinha muito medo de ter o parto em francês e como é que vai ser se não me entenderem, é uma coisa delicada. E ele também, e se houver alguma decisão médica que eu tenha que, sabes, ajudar a tomar uma decisão, ou eu não vou compreender o que é que eles me estão a perguntar, porque são termos técnicos em francês e tudo mais. E então ele foi muito também apesar da minha preparação estar a ocorrer um pouco paralela a ele, disse: olha, eu acho que é importante nós termos alguém connosco no parto para nos ajudar com a língua. Então, assim, o início foi este, a ter alguém que está connosco o tempo todo e que que o ajuda a ele a tomar decisões e a ajudar. Essa parte porque eu era a detentora do conhecimento, mas se eu estivesse naquele estado, que a pessoa está no além, não é? Tipo, a pessoa no parto não está a tomar, muitas vezes, tipo, totalmente consciente, e ele queria muito também estar preparado para isso. Então, acho que até foi mais ele que disse: Inês, vamos ter alguém connosco, vamos, tipo, contratar aí, tipo, alguém. Então foi aí que veio a recomendação, o teu nome surgiu de uma amiga minha que disse: eu não estou grávida, mas eu já tenho doula. Tu tens que falar com a Taine. E sim, e é uma grande amiga minha, a Roberta, e eu confiei plenamente na recomendação dela. E então, quando eu te contactei, já estava assim, bem na reta final da gravidez, acho eu, no terceiro trimestre, certamente. Estava com 7 meses, talvez, 7 meses. Já foi bem avançado, já. 7. Eu estava a fazer yoga para o parto, ia para a água, assim, para a piscina, aquelas coisas todas, aquelas atividades para a grávida. Mas, pronto, quando te conheci, tu disseste: Inês, vamos ter umas aulas antes, também, e foi muito importante para mim, de não ser só para mim, isso é para o casal. E o casal, e faz toda a diferença essa preparação de o David estar no pré, as aulas que tu deste, a tirar dúvidas de tudo, explicar como é que ia ser, o que é que ia acontecer, o que é que era esperado, o que é que não era. E então, é assim, ele sentiu-se muito seguro, senti muito segura, porque ele também estava muito seguro, eu também reforcei e vi de outra perspectiva coisas que eu já estava a ler. Então, é assim, é diferente de ouvir de alguém que já passou pela experiência, já acompanhou muitas mulheres,
só de estar a ler teoricamente certas coisas, não é? Então foi uma grande ajuda, tipo, Mas as aulas do pré, porque assim, ok, sabes, tipo, tu sabes, já fizeste muitos partes, sei plenamente que sabes que estou em boas mãos, isso foi assim um descanso. Mas é engraçado, porque no comecinho, quando você me contactou também, você falou, não, o que eu mais estou interessada é no dia do parto. No dia, sim. E tu porque disseste, eu já mas tô não lendo posso. muito, eu tô fazendo muita coisa. Eu falei assim, então, né, mas por mais que você estude, por mais que você leia, sempre tem alguma coisa que você não sabe ainda, ou por um ponto de vista que você ainda não viu. E quantas vezes tu mostraste coisas que eu já tinha até falado com amigas e assim, mas que ok, então isso é desta forma, ou isso tem esta consequência, principalmente quando falava aquelas coisas, a cascata de intervenções, ou não sei o quê. Então, assim, fomos em muito detalhe que opções é que havia, o que é que podia acontecer, e que cenários é que existiam, e eu queria um parto natural, e portanto, o que é que podia esperar. Então foi muito interessante, essas aulas deram muita segurança e principalmente reforçaram muito o casal e o papel do homem também, porque ele ia estar no parto, não é? O meu marido quis estar e queria fazer parte, não é? E saber em que é que ele podia ajudar. Ele queria estar ativo, Ele queria estar ativo, sim, então acho que foi super interessante. E obviamente quando eu disse, eu quero alguém no parto, tu disseste, Inês, nós não podemos, isto é uma coisa que não pode ser no momento, nós temos que nos conhecer antes, temos que, e ainda bem, obviamente que faz parte do teu método, estás com a mulher antes, no durante e no depois, tipo, não é só no parto. Então, assim, eu achava que, isto é só ir ao parto. Eu lembro que foi difícil, porque você é uma mulher que sabe o que quer e chega falando, eu quero isso, e eu já tô preparado, eu já estudei, você sempre falei, então, mas eu não trabalho assim. Sim, não, e fizeste muito bem, por mais preparada que eu tivesse, e tive aulas também no hospital, e assim, aquelas coisas que a pessoa vai procurando apoio, não é? Há apoio disponível, e tive também com uma amiga e tudo mais, mas é sempre muito bom conhecer a pessoa que vai estar connosco no dia do parto, e fez toda a diferença, porque quando nós fomos, quando eu disse, olha, Taina, acho que isto vai ser hoje, não é? Tipo, estava aqui a começar com contrações, tu já vieste cá a casa, já tinhas vindo cá, já conhecias, não é? Já, quando fomos para o hospital, foi tipo uma estranha que está lá de repente com um casal, assim, e isso foi super importante. Eu lembro também que a sua demanda, a demanda do casal, na verdade, foi mudando, né? Que no começo era o medo, vinha dele, de, e na hora, se acontecer alguma coisa, eu precisar ajudar, eu não saber, então começou com isso, e conforme a gente foi avançando no curso, na preparação, veio as questões do pós-parto, né? Sim, como é que também. a gente prepara o pós-parto. Sim. E aí eu lembro que foi toda uma outra organização que saía um pouco fora do script habitual, mas que faz parte do trabalho da doula, é se adaptar às demandas do casal. E como é que você viu isso? Porque no começo ninguém pensava no pós-parto, né? Sim, o parto é que é o mais importante, mas o pré e o pós eu acho que é tão importante como o parto em si. É todo um processo, é toda uma viagem. Tu não podes ir só, olha, quero ir direto ao destino, não vou preparar, mas nem vou, sabes, estar no pós. E o pós-parto foi todas as dicas que tu deste foram muito práticas, isso é que foi incrível, porque questões de atenção, vai ser preciso o apoio nisto, vai ser atenção a gerir visitas e o esforço e a mulher e como é que tem que ser a recuperação, como é que é a recuperação também da física e não só, e psicológica, e preparar o casal para... É um momento difícil e é um momento em que muito casal quebra no pós porque a mulher está cansada, obviamente é uma onda hormonal, é avassaladora, as diferenças hormonais do pós-parto, aquilo é tudo uma adaptação e eu lembro-me que chorava sem motivo, e com motivo também, mas eu chorava de vez em quando, estava muito frágil e foi muito importante o David saber o que esperar e saber que isso era normal e saber como é que me podia apoiar também. E coisas que depois nós somos super organizados e adoramos aquela ideia de ter um Excel, porque nós temos a família fora da Bélgica, então íamos receber visitas, mas de longo prazo. Uma coisa também me preocupava, uma coisa é estar na sua bolha e vir a amigo ou a mãe visitar, assim, 2, 3 horas e depois vai embora. Nós íamos ter a família a ficar connosco 1 ou 2 semanas, não é? Então assim, como é que eu vou gerir? Os meus próprios pais, as minhas irmãs, a minha cunhada, a minha sogra. Isso tudo no pós-parto, com as hormonas. Tipo. Com a amamentação que está começando. Com os desafios da amamentação. Conhecer um recém-nascido e a rotina desse recém-nascido. Sim, a pessoa está num nível, depois eu vi, não é? Um nível de stress, de alerta. Tipo, ok, bebê, não é que eu tiro, não, ninguém pode pegar nela, mas estava,
assim, a pessoa está alterada, não é? E eu disse, eu não conheço esta Inês, eu nunca estive assim, eu lembro-me de pensar nisto, agora que olho para trás, é um cansaço que não é de, sei lá, a pessoa vai para o ginásio, vai para a academia, a pessoa fica cansada, não é este cansaço, não é tipo, é uma coisa qualquer diferente que está aqui a acontecer com o meu corpo e com o meu cérebro e que claramente a pessoa não está para visitas, não está para cuidar de coisas da casa, ou fazer compras, ou fazer jantar. Então é assim, nós fizemos, inspirada por uma cliente tua, só não tínhamos aquela parte de quem vai passear o cachorro, porque nós não temos o cachorro, mas nós tínhamos assim, quem vai fazer compras, quem vai pôr a mesa, quem vai fazer o jantar. Então é assim, tive um pós-parto maravilhoso, porque nesse aspecto eu estive completamente descansada. Toda a gente sabia o que fazer, toda a gente sabia como ajudar, e isso foi muito graças a, tipo, sabes, uma ferramenta, faz um Excel. Nós fizemos o Excel, pusemos no frigorífico, e toda a gente chegava cá a casa, ok, hoje é o dia de levar o lixo à rua. Nem é preciso perguntar, porque... Então é assim, coisas tão práticas tentou eliminar todo o estresse que podia ser eliminado com antecedência, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o pós-parto. E é triste, porque muitos casais, eu falo isso durante a gestação, e é uma parte que parece que eles... Tipo assim, eu tô falando, tá entrando aqui, tá saindo aqui, ninguém escuta. É tão importante. Aí depois, quando eu chego na amamentação, venho resolver um problema de amamentação no pós-parto, e eu vejo que, na verdade, não é a amamentação que tá um problema, é todo o entorno que tá um problema. Sendo que aqui, no seu pós-parto, a gente pode se concentrar no essencial, na amamentação e nas suas emoções, na sua recuperação, porque todo o resto tava sob controle. Isso foi... E era o que a gente mais tinha medo, né? Era de todo o resto, então a gente se preparou muito. Acho que depois focamos só mesmo nas coisas que eram mais importantes, e foi muito importante as dicas também da amamentação que deste, eu lembro-me até de coisas tipo assim, será que é melhor ter o leite em pó? Isso assim, nem tenho em casa, que senão a pessoa fica tentada. Não, eu sei, claro que não és contra, se tiver que mesmo que ser, mas assim, vai dar certo, não é? Há mulheres que não dá, mas em muitos casos é uma questão de apoio. Sei que a minha própria mãe, quando amamentou, ela disse, não havia essas coisas da doula, não é? A minha mãe há 40 anos ou 30 e tal anos, ela não conseguiu, teve muita dor em amamentar, amamentou de forma sofrida até aos 4 meses, mas sim, tinha sempre muita dificuldade, porque ela assim, não havia esse apoio. Só pensar o quanto a minha mãe sofreu e eu não tive que sofrer por, sabes, as coisas estarem mais evoluídas para podermos procurar apoio, não ser só o hospital, não é? Porque eles dão as coisas mínimas. Então, bem limitado. Sim, eu acho que é um investimento, é um momento tão importante na nossa vida e passa relativamente rápido, mas é tão marcante, sabes? E que eu acho que vale mesmo a pena cuidar dele, investir nele e vê-lo como um investimento no casal e na criança e na nossa vida a longo prazo. Não é só naquele momento, é a vivência dessa fase vai determinar assim, toda a experiência, o início da maternidade, como é que te vais lembrar. E eu lembro-me que no início era difícil para mim falar do meu parto, porque teve muitas coisas, como o primeiro filho, teve muitas coisas que me surpreenderam. Pensar, eu conheço histórias que ele chega lá, 4 horas está fora. Eu assim, como é que o meu grupo é 14, já nem sei quantas. E tu assim, Inês, é normal, tipo, então tu ajudaste-me a mudar um pouco a narrativa que eu tinha, porque eu tinha uma narrativa de algo deu errado, isto foi muitas horas, tipo, não Inês, tipo, o teu parto está na média de horas de um parto normal de um primeiro filho. Eu disse, mas aquilo foi muito tempo. Eu fiz alguma coisa de errado. Você viveu aquilo, né, como você viveu aquela experiência. Sim, mas foi muito bom falar contigo, não logo a seguir, quando eu estava muito frágil, a integrar tudo, e era importante esse período de reflexão e só de tratar da bebê, mas depois passado não sei, umas semanas, ou um mês ou 2, nós voltamos a falar e eu já tinha uma forma diferente de olhar para o parto, já com muito mais distanciamento e mais carinho também, e mais de, eu não fiz nada de errado, assim, aquilo é o normal, só que eu não estava preparada, por mais que lesse e que me dissessem como é que era, o passar por aquela experiência foi muito intensa. Tu quer contar um pouquinho? Tanto para mim. De forma resumida ou pincelada, talvez os momentos que mais te marcaram e que você... eu me lembro, já nem me lembro de tudo. Não, e nem é um blackout. Eu vou conseguir me lembrar tudo. Talvez você falando eu vou me lembrando um pouco. Mas porque você é uma das mulheres que eu acompanhei que estava mais preparada realmente de se informar, de ler, de pesquisar, de fazer tudo que estava ao seu alcance. Tudo. Eu fiz tudo que havia para preparar e tentei os recursos todos. Então eu achei que esse conhecimento, seja também das aulas e teórico, assim, isto é, assim, eu vou conseguir acompanhar o meu parto, como alguém também só perguntava, quantos centímetros está? Quantos centímetros? Assim, Inês, esquece os centímetros de dilatação. Eu assim,
Está quanto? Acho que vale deixar aqui que é uma mulher muito controladora. Sou. É uma parte boa de mim, mas quando está em excesso prejudica-me, porque fico muito agarrada, tipo, não, devia ser assim, então porque é que não está a ser assim? Então isso tem outras áreas da vida também, mas e então lembro-me no parto estar preocupada com o que é que está a passar, está a demorar muito tempo, isto nunca mais dilata, isto não sei o quê. Então eu fiz o parto, portanto, tínhamos a água, tínhamos a banheira, e eu tinha a ideia de que, ok, vamos tentar ter o bebê na água, porque é mais relaxante e ajudou imenso, mas depois há sempre aquelas coisas técnicas. Eu acho que houve uma altura em que tive que sair porque a água ficou fria, depois voltei a entrar, depois a banheira deu errado, depois, assim, não é como nos filmes, estás a ver, tipo, você chega lá e corre tudo bem, não. Houve problemas técnicos, toca a sair que a banheira está a arrefecer, eu já não me lembro bem, mas foi durante a noite. Eu só pensei, como é que eu também, uma pessoa que adora as sonecas, adora dormir, como é que eu vou estar acordada durante a noite para ter um filho, mas o corpo está acordado. Tá. E então acho que nós entramos no hospital às 10 da noite, e depois a sala que eu queria estava livre, que é maravilhoso, porque eu tive o parto num hospital público, mas que o preço de um hotel, para mim era espetacular, era uma mega piscininha, não é? Um jacuzzizinho, depois imenso espaço, bolas, isto, aquilo, tudo o que era preciso para mudar de posição. Então assim, eles foram, aqui na Bélgica eu gosto muito disso, são muito, pelo menos naquele hospital, muito cuidadosos, a luz baixa, a musiquinha que eu queria e tudo assim. Óbvio, porque você se preparou antes, você visitou o hospital antes, você já sabia disso com antecedência, e você fez um plano de parto que mostrava tudo que você queria. Tinha o meu plano de parto, tudo, eles respeitaram tudo, também tirei dúvidas contigo sobre o plano de parto, o que é que eu devia. Depois tinha lá a parte de epidural, tipo, sim, não, perguntem-me na altura, e eu perguntem-me na altura. E houve uma altura em que eu disse, está a ficar muito difícil. E eu acho que te perguntei, lembra-me outra vez das consequências da epidural. Pois sim, e tu? Isso são mulheres controladoras. Elas sabem. No fundo, você sabia que você não queria peridural. Você só queria que alguém te convencesse. Exato. Assim, e tu, não, Inês, sabes, tipo, então eu decidi, não, ok, então vamos continuar sem. E nunca vou saber se tinha sido melhor ou pior, mas acho que sim, acho que foi melhor assim. E depois, portanto, estávamos na água, depois só me lembro que tivemos que sair, entretanto, acabei por ter a Matilde, porque ela estava ali, vai, e depois, entretanto, acho que eles perceberam que ela tinha a cabeça um bocadinho assimétrica. Estava assim. E ela, mesmo depois de nascer, ela adorava dormir assim. Então tivemos até que ir a um osteopata para, tipo, começar a corrigir o pescocinho. Então ela já devia estar assim encaixada. E da forma como ela estava encaixada, não estava a dar. Eu tentava, assim, olha, chega, tirem-me daqui o bebê. Eu já estava por tudo. Faz cesariana, faz epidural, manda vir o Pai Natal. Eu não quero saber. Quero que tira esta criança. Mas sempre com o apoio do David. O David respira assim e tudo também. Olha, assim, foi assim um trabalho de equipa. Só me lembro ver assim, várias pessoas à minha volta e tudo assim, a torcer, estás a ver? Mas entretanto a equipa médica também achou que era melhor fazer a extração com ventosa, certo? E então só posicionar a cabeça do bebê e depois tirar. E acho que foi a segunda tentativa que então finalmente saiu. E foi assim o maior alívio da minha vida quando eu vi aquele bebê na minha... pousado no meu peito assim, ai meu Deus, eu só pensei, filhos só adotados agora, eu disse logo não só adotados. Eu não me meto mais nisto, mas agora já passou quase um ano, ou seja, realmente o nosso corpo esquece e o corpo sara e passo a passo as coisas vão voltando ao normal, já cai pelas calças do pré-gravidez e a pessoa pensa, ok, não foi assim tão traumático, sabes? Tipo, no início eu senti que foi uma coisa muito forte fisicamente, porque o parto realmente é um nível de dor que se a pessoa nunca passou por, sei lá, pedra nos rins, aquelas coisas todas que dizem o que é o equivalente à dor do parto. Que nunca a gente vai saber o que nunca vamos saber, porque cada pessoa tem um nível de tolerância à dor diferente, um parto diferente. Os hormônios que a gente secreta durante o trabalho de parto. Então, assim, nunca há nenhum parto igual. E sabes que eu nunca quis saber muito histórias de parto, porque sempre achei que isso vai-me condicionar e vai-me traumatizar um pouco. Então eu não procurei muito histórias porque assim, quando corre tudo bem, não há grande história a contar, não é? Quando há uma coisa muito traumática, as mulheres, claro, também querem partilhar, ou talvez para avisar outras, tipo, atenção a isto. Então é assim, quando a pessoa começava a contar, é assim, vamos falar depois do parto, tipo, vamos conversar depois, deixa estar o meu parto em paz. E depois você não queria ser influenciada, né? Sim, porque eu não queria ir com medo, porque eu sabia que o medo ia ser
prejudicial. E acho que até certo ponto fiz bem não ouvir muitas histórias que me pudessem assustar, mas por outro lado acho que também devia ter sido um pouco mais realista com as expectativas de, Sim. sabes, nem ouvir o pior história, nem a melhor história. Eu acho que só me fixei às melhores histórias. Tipo, isto vai chegar lá e tipo, sabes, 6 horas está cá fora. E quando foi assim, o dobro, e sabes, e mais tempo, assim, não, meu Deus, alguma coisa está errado. E não era errado, era simplesmente diferente, e o corpo de cada pessoa é diferente, e é bom ter alguém depois, como tu te sentaste comigo, a dizer, olha, vamos conversar, agora já estás pronta, e conversamos sobre o parto. Acho que também me disseste coisas que eu me tinha esquecido, ou que eu já nem estava consciente que tinham acontecido, nada de especial, mas, por exemplo, há uma parte da noite que eu não me lembro muito bem, talvez tenha adormecido também um bocadinho, não sei, mas há uma parte da noite que eu não me lembro quem estava sequer a apoiar, quem era a própria parteira que estava no momento, e tu reconstituíste um bocado do parto, olha, aconteceu isto, depois tivemos assim, depois veio, e eu, ok, então comecei a fazer um puzzle, ter assim uma testemunha que esteve lá e acompanhou tudo, e que me contou a história que faltava, porque eu, a partes que eu estava, sei lá, com a cabeça noutro planeta, foi muito importante isso também, porque eu consegui fazer assim o puzzle da história toda e na minha cabeça começar a fazer sentido o que tinha, como é que tinha sido a vivência do parto. Eu sei lá, depois acho que comecei a falar inglês ou francês a meio, eu troquei a língua toda, sou portuguesa e comecei a falar outra língua. Comecei a falar inglês. Coisas. Mas depois, não, e era muito importante para nós que não, também falasses as línguas todas que podiam surgir na equipa, tipo o francês, ou o inglês, ou o holandês, enfim, português. E se eu dissesse alguma coisa que alguém me entendesse, eu sabia que tu ias entender, então isso foi maravilhoso. E pronto, e agora refletindo e vendo, né, fazendo esta conversa, passado quase um ano, penso que a experiência foi realmente muito positiva, sabes? E fiquei mesmo muito grata de ter estado connosco. Fizemos mesmo uma equipa, sabes? E depois do parto foi uma fase também muito importante. Eu acho que toda a gente devia olhar para essa parte com muita atenção, porque a pessoa nem sabe quem é, nem como é que é, e até os hormônios, até as hormonas tipo regularem. É um período em que o casal tem que estar muito unido, tem que estar preparada para o embate. Principalmente, eu não sei como é que é também ter outros filhos em casa, mais velhos, mas também deve ser muito difícil essa parte. Então é assim, acho que ter alguém profissional que sabe que é preciso cuidar e o que é preciso olhar, assim, acho que é o melhor investimento que podemos fazer na vida, porque é dos momentos mais importantes da nossa vida. Eu acho que também o fato de o parto a gente não sabe controlar o que vai acontecer, mas a gente sabe controlar mais ou menos quem vai estar ali e sabe controlar o que a gente faz dessa experiência depois. Porque do seu relato, olha, um parto natural, então sem peridural, com ventosa, extração de ventosa, e que durou umas 14, 15 horas, eu acho, mais ou menos. Que você mesmo viveu, que foi muita dor, foi muito longo, você estava cansada. Isso aqui tem tudo para esses fatores isolados, tem tudo para ser traumático. E para você nunca mais querer falar em parto, nunca mais querer olhar na minha cara, ou na cara do povo do hospital, não querer mais, nossa, nunca mais falar em ter filhos. Porém, a gente teve uma experiência que foi o que ela foi, mas você teve apoio o tempo inteiro. Sim. Você nunca se sentiu abandonada, pelo menos de todas as conversas que a gente teve. Nunca. Sempre voltava, eu tinha dor, mas eu sabia que eu estava acompanhada. Eu tinha dor, mas eu sabia o que estava acontecendo. Faz toda a diferença. Eu tive medo, mas eu sabia o que estava acontecendo e o que podia acontecer. E em todo momento também você era mestre da sua história. Sim. Então eu acho que só esse fato, assim, se a gente nem falar do pós-parto, mas do momento em si, já muda um pouco a história, já fala assim, nossa, já tira todo um peso. E aí o pós-parto da gente conseguir sentar, conversar, debriefar, de falar assim, olha, aconteceu isso, e por que aconteceu isso? Sim. Olha, mas eu pensei que tinha acontecido isso. Não, mas na verdade não foi assim, porque aí a gente tem você com a sua experiência, o marido, que viveu também aquilo, talvez de uma forma traumática ou não, e eu sei que pra ele, da gente já ter conversado, foi um momento também muito desafiador, de ver a mulher que ele ama com dor durante tantas horas, tem medo, tem ansiedade, tem tudo. Mas a gente poder conversar sobre isso, e aí você tem a visão da profissional, que tava lá um pouco imparcial, mas que nunca é 100% imparcial, porque se eu cuido e eu acompanho, eu acabo fazendo parte. Sim, e era muito importante que tu fizesses parte da nossa equipa e não do hospital, digamos assim. Eu lembro. Para poder interceder por nós e não aquilo que, por exemplo, em alguns casos, daria jeito ao hospital, não é? Isso era super importante para nós, que tu estivesses do nosso lado, digamos assim, e com uma visão imparcial,
que compreende a linguagem do hospital, compreende a linguagem do casal e está a mediar ou está a apoiar. E é isso, como é que... Eu lembro-me de estar a ter as contrações e pensar, este é o pior dia da minha vida, mesmo, tipo, estás a sofrer. Estás a passar por um processo de dor, não é sofrer. Sofrer já tem uma conotação, tipo, negativa, digamos assim. Mas estás a passar num processo de dor, mas ao mesmo tempo estar num ambiente seguro, com pessoas seguras, em que, ok, isto vai passar. Só pensava, isto é o pior dia da minha vida, mas vai passar. E depois foi o melhor dia da minha vida, no momento em que ela nasceu. Então foi o pior e o melhor dia da minha vida, no mesmo tempo. Isso é muito intenso, mas também uma alegria poder partilhá-lo com outras pessoas, não é? E, por exemplo, uma coisa que parece pequena, mas tu fizeste um videozinho do quando ela nasceu, e eu tenho gravado o primeiro momento em que, sabes, ter alguém de fora que, ok, vai agora. É que eu consegui, eu não consegui fazer muito no teu parto. Mas foi só um pouquinho, tipo, já quando ela estava a vir para o meu peito e ver-se a reação do David e tudo mais. Então, assim, isso é tão especial, e eu não consegui ver o vídeo nos primeiros dias depois do parto. Eu demorei para aí 2 semanas a ver o vídeo, ou uma semana talvez, que eu não estava, o que é que passou aqui, que onda é que passou aqui, que não é que a pessoa fica ali na tempestade. Mas depois, agora que eu já vi várias vezes o vídeo, muitas vezes mesmo assim, tipo, sabes, é tão especial, e jamais alguém da equipa médica estaria, não é, a fazer um pequeno filme que ficasse para a história. E isso foi, assim, uma recordação bem, sabes, bem querida, que agora tenho. Aqueles primeiros momentos, o primeiro choro dela, o primeiro filmar-se quando ela foi pesada, e assim, os comentários, ela assim, uau, e ela era bem grande. Está explicado porque é que demorou tanto. Bem grande, bem pesada, e pronto. E também foi muito importante, como ela nasceu com 41 semanas, aquela semana final, eu assim, tem ela, tipo, já a minha família toda a fazer pressão, faz check-out, ela tem que fazer check-out, já está aí há muito tempo. E acho que foi muito bom também tu, tipo, ser um elemento de calma, de quando tiver que ser, eu chamo a Taíne, ela vem cá e vai acontecer, não tem que estar, tipo, a minha irmã assim, a minha irmã mais velha, Inês, vai ao hospital e pede para eles, tipo, sabes, aquelas coisas, tipo, acelerar, ou oxitocina, ou rebentar as águas, assim. Não, porque ela, claro, estava a dizer isto com forma amorosa. É a tia que quer conhecer a sobrinha, não é? Mas ela, eu pensar, meu Deus, é tudo contra o que eu acredito. E, sabes, vamos manter no plano. A Taíne disse quais é que são os sinais. Eu fiz massagem também antes do Fizeste parto. massagem, depois sugeriste uma acupuntura. É verdade. E eu fiz 2 sessões, e na segunda sessão, também assim, já estávamos a 41 semanas, e ia sair e ia. Tinha que sair. Aliás, já tinha marcado para a semana a seguir, se não acontecesse o parto, iria ao hospital, e com 41 semana e meia ela ia nascer. Mas a verdade é que a acupuntura trouxe, se calhar, a tua massagem, mais o processo da acupuntura, acelerou um bocadinho. Sim, porque no segundo dia que eu tive a acupuntura, isso foi de manhã à tarde, às 4 da tarde começaram as contrações. E às 9 da noite fomos para o hospital, e no final, quando um bebê não chega, o que a gente precisa é cuidar do emocional da mãe, porque o bebê vai chegar em algum momento, mas a ansiedade, a pressão que colocam na mãe é a pior parte. Aquela última semana, toda a gente a mandar mensagem, já saiu, já chegou, já não sei o que, assim, para tudo, quando ela vier, eu acho que, e o pior é isso, é com a melhor das intenções que todo mundo fica falando, mas pra mãe que tá vivendo aquilo, que já tá cheio de medos, cheio de ansiedade, é uma frase demais, já é aquela gotinha que faz. Sim, a dica que eu posso dar a outras mulheres é: nunca digam a data esperada do parto, nunca, digam sempre 3 semanas depois, 2 semanas depois, porque senão vai estar toda a gente a mandar mensagem. Eu agora nem pergunto às pessoas que estão grávidas, nem quero saber, para não cair na tentação de, então estás tudo bem, já está quase. Porque assim, não era uma pessoa a mandar mensagem, era um pai, 10 pessoas a mandar mensagem, assim, calma gente, tipo, sabes, aquela antecipação toda, a pessoa vai ficando. Então só me lembro dos últimos dias, ir passear, sabes, comprar uma revistinha, ficar a ler no parque, na primeira verão, e assim, sabes, a coisa está controlada, quando tiver que ser, já temos o plano preparado, a mala preparada, desde os 7 meses estava a mala pronta à porta de casa já. E outra coisa que me ajudaste muito foi a ver o que é que eu tinha dentro da mala. As coisas mais que eu penso, assim, as coisas mais assim, bobas. Inês, tu não vais precisar disto.
E mesmo assim, eu acho que ainda levou uma mala que não usou metade. Sim, não usei quase nada. E depois uma coisa que também convém, porque eu tinha as afirmações positivas, uma série de afirmações empoderantes para mim, tipo, o bebê nasce quando está pronto. Eu tinha isso no frigorífico. Só que era assim, eram letras deste tamanho, eram minúsculas. Então eu cheguei à sala do parto, assim, Inês, onde é que estão as tuas afirmações? Ou se quiseres pôr, tipo, quase um mantra. Eu assim, está aqui, uma folha cheia de letras pequeninas, estou assim... Pois, eu não sei como é que tu vais ver isto. Portanto, uma dica é, se quiserem levar, tipo, uma coisa grande. tipo, eu pensar, e depois não vou conseguir ver isto, mas eu ainda me lembrava das afirmações. O mais importante é o mas fato de você ter se preparado. Fizeste-me rir na altura, tipo, Inês, como é que tu vais ler isto? Eu assim, põe na parede, não sei. Era para mim e para o David ler, certo? É para dizer. Não, mas foi muito cómico. Bom. E a ventoinhazinha, que ainda hoje uso quando há estas ondas de calor, a ventoinha do parto foi tipo, o melhor aqui dizer. Ventoinha. É verdade. Em português. Como é que se diz? No Brasil a gente fala outro nome. Pera, agora eu buguei. O ventilador. O ventilador mini ventilador portátil, adoro. Gente, verdade. Olha, isso acabou saindo dos meus kits. Eu entregava aquilo no kit, mas foi porque foi verão. Aí depois foi inverno, eu não entreguei. Sim. Tem que voltar, olha aí. Olha, a ventoinha foi, a série continua a ser. A bolinha tipo anti-stress também guardei com muito carinho, assim. Eu passei o parto todo a apertar as bolas. Eu gosto de mimar as minhas gestantes. E todo parto que vai avançando, eu vou vendo, nossa, mas isso também pode estar na caixa. E pode estar na caixa, eu só vou aumentando. Eu adorei a tua caixa, assim, usei tudo. É muito, sabes, tem aquele miminho que eu acho que a mulher precisa também. Tem o pente também. Sim, o pente não... esse por acaso não cheguei a usar, porque eu tinha a bola que... Você preferiu a bola. Sim, a bola. Mas é por isso que eu coloco a bola. Sim. A bola e o pente, porque tem mulher que vai querer realmente apertar alguma coisa, machucar, pra não quebrar a mão do marido, né? Outras querem a bola. Ou da doula. Já morderam. Ficar assim, segurando ai, que legal. Doula sofre. Doula sofre, não, mas na hora a gente nem sente. A gente também tá inundada de hormônios. Se a gente tá realmente dentro do processo, a gente fica inundada de hormônios. Eu saio cheia de ocitocina. A gente fala, entre as doulas, a gente fala que a gente é ocitocina junkie. A gente precisa daquilo, viciada. Quando passa, 2 meses sem um parto, eu falo, Jesus, tá faltando alguma coisa, tá faltando uma coisa na minha vida, tá faltando a chegada de um bebê. Não, deve ser... Primeiro, acho que é uma profissão incrível, tipo, de ver um ser humano a chegar ao mundo, assim, deve ser um privilégio, sabes, gigantesco. E então, eu estou a fazer um álbum para a Matilde. Tenho lá a imprimir as fotozinhas todas e tenho algumas fotos que não são nudes, não é? Mas do parto. Mas tenho uma que estamos na piscininha, não é? E a agarrar a mão do David e sabes, tiraste essa foto por trás, assim, bem composta. Aquilo. E tenho a escrever um pouco a história do parto, para quando ela for mais velha, para ela poder... Olha, ela vai poder assistir esse episódio e ver que não são só flores, um parto não é só, foi lindo, foi sem dor, mentira. Ai, não, é mentira. Mentira. É dor. Mas que passa e que o que a gente precisa é o quê? Apoio e se preparar, né? É isso. Bom resumo. De nada. Obrigada. Muito gosto. Acho que a gente não vai prolongar muito esse. Tu tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para alguma mãe que pensa em você antes de ser mãe? É uma mulher que gosta muito de trabalhar, que gosta muito da sua vida profissional, que gosta muito de controlar as coisas e que decide de forma consciente, olha, agora chegou o momento de ter um filho. Sim. Qual dica você daria para essa Inês de... Apoio, sim, que quando uma mulher tem estas características do eu faço, eu controlo, eu consigo, eu sou empreendedora, assim, também deve ser a parte de Capricórnio, não sei, que é tipo, ok, aquela coisa do se eu trabalhar, se eu fizesse o meu esforço, mas isto é um esforço, acho que ter um bebê é uma equipa, sabes, é a equipa do pré, a equipa do pós, é o mesmo depois o apoio, a rede de apoio para o bebê, pedir muita ajuda. Mesmo quando a pessoa acha que consegue fazer sozinha, eu achava, eu consigo fazer sozinha, e aí eu li, eu fiz isto, fiz aquele curso online, e falei com esta amiga, e fiz as aulas, não é? E faço yoga, e fiz yoga até há 40 semanas, e estava ali, não, fisicamente estou ativa e consigo isto, mas pedir ajuda, ter a humildade de cada pessoa tem o seu papel, e seja quando preparei o meu negócio para a minha ausência, não é? Que pedi também ajuda, não é? para me organizar no trabalho, delegar muito,
e contar com outras pessoas, porque há pessoas que estão mais preparadas do que nós para certas partes que nós nem estamos a antever, então há muitos pontos cegos, de que coisas que nós nem sabemos que vamos precisar e que alguém nos diz, olha, atenção a isto, atenção àquilo, e depois são aqueles detalhes que fazem toda a diferença na experiência global. E a minha experiência foi muito positiva, e este ano foi uma experiência muito positiva também, e deste muitas dicas mesmo do pós, não é? Mesmo da parte do bebê e tudo mais, que ainda hoje guardo muito, da amamentação, de tudo isso. Então podia ser um pesadelo, e não foi, claro, foi desafiante, mesmo a amamentação, mas... Desafiante, mas segue amamentando. Sim, até aos 11 meses. A alegria da Dola, o coração da Dola explodindo. Sim, não, amamentar, e no início não foi, mas lembro a primeira vez que passou a ser fácil, sabes? Então no início era pôr a couve aqui, era o frio, era o quente, era o alivio, era o peito, era a coisinha para proteger o mamilo, era o creme, mas depois, seguindo assim as dicas e tudo, assim, vai ficar mais fácil, vai, não é? É posição, e a explicares ao David, ajuda a Inês a ter a posição certa, tu é que consegues ver se ela está toda torta ou não. E aí, de novo, equipe. A mulher consegue amamentar sozinha, mas muitas, pelo menos eu, na minha experiência, eu vejo que, eu vou chutar um número, não sou boa de números, mas pra mim, 80% da amamentação que não dá certo é falta de uma rede de apoio preparada. Porque a avó, a tia, a mãe, o irmão, o marido, ninguém tá apoiando. E sim, quando é apoio, é tipo assim, não, essa criança tá com fome, dá mamadeira logo. Isso não é apoio. Sim. Porque quando tem alguém que senta ali junto e dele mesmo fazer perguntas de como é que a gente pode ajudar. E mudar de posição, e tu ensinaste-me a ter outras posições, porque aquela já doía um pouco, então mudar. E, por exemplo, o dar de mamar deitado na cama, porque não era a minha primeira opção, a pessoa pensa sempre, eu estava a pensar comprar uma cadeira de amamentação, e tu, não, odeio cadeira. E, eu sou honesta, quando me pergunta para ser honesta, eu sou honesta. Não, olha, poupei dinheiro, poupei espaço em casa, não foi preciso cadeira de amamentação nenhuma, não é? Usei as almofadas que tinha em casa, nem sequer comprei uma almofada de amamentação, assim, eu não gasto dinheiro, não é preciso gastar dinheiro em tanta coisa. E depois comecei a dar de mamar deitada, não logo quando era muito pequenininha, a fazer um pouco de impressão, mas logo quando comecei, sabes, aos 2 meses e meio, 3, ela começou. E foi uma libertação, né? Sim, sabes, estar a fazer dessa maneira, que foi muito mais fácil para mim dormir também, e conseguir ter aquele sono intermitente, mas estava lá, é muito melhor do que levanta, senta, vai para uma cadeira, tipo, então tudo isso são dicas que só uma doula. Alguém experiente, sim, né? Mas às vezes as pessoas têm que estar pronta para ouvir, pronta para se abrir, pronta para testar, sim, coisas novas, porque tem gente que tem uma ideia fixa e fala que vai ser daquele jeito. Então, sim, às vezes a doula fala e a pessoa não escuta. E aí muitas vezes eu escuto, nossa, mas ninguém me falou. E eu, poxa vida. Às vezes só passando por isso. E na altura certa, porque às vezes tu estás a pensar em pormenores que só passar 2, 3, 4, 5 meses é que tu vais ter que passar por eles, e não vale a pena, sim, também estar a sofrer por antecipação, porque na altura é que o conselho vai cair a ficha, não é? E então por isso é que muitas vezes o pós-parto já fica esquecido, porque a pessoa está focada no parto, está focada no pré, mas ali há um momento em que é preciso começar a pensar no pós-parto, e tem que ser no antes. Tem que ser no antes. Tudo isso, e se eu tivesse deixado para depois ia ser muito mais difícil de gerir, e nós temos mesmo uma experiência tranquila, tanto eu como o David. O pós-parto foi difícil, a parte de eu chorar às vezes sem motivo, e ainda hoje não sei porquê, mas tipo, era hormônios. Sim, mas pensar, também me deste algumas recomendações de podcast que eu também ouvi e ajudou muito, foi uma terapia, ir passear, ouvir o podcast, assim, sabes, ouvir as experiências também de outras mulheres. Acho que é importante pensar que o que nós estamos a passar, muita gente passa, não é nada de... Sabes, nós achamos que é muito intenso para nós, que é a primeira às vezes que passamos por isso, mas só de ouvir outras mulheres com experiências que também passaram por isso, e pensar que, para mim foi muito giro a metáfora, só para terminarmos se calhar, com esta metáfora que o pós-parto é um pouco o outono, em que, ainda por cima estávamos no outono, então eu estava no parque, as folhinhas todas a cair, então é preciso a mulher despir-se de si, despir-se dos seus, não é, dos seus tudo aquilo que ela, expectativas de se agarrar às coisas, tipo, é deixar cair, porque na primavera vai renascer, e posso dizer que renasceu. E aquilo lá vai ser o adubo.
Sim, é o adubo para renascer. Então essa metáfora acompanhou muito porque eu estava a ouvir o podcast nessa altura do outono e veio a metáfora do outono, que o pós-parto é um outono da mulher e que, como qualquer ciclo, como é importante essa estação. E também abraçar a tristeza, de várias luto, coisas. Né? O luto daquela vida que não vai voltar, porque você nunca mais vai ser uma não mãe. Uma mulher que não passou por esse processo. Eu acho que eu vejo realmente o processo de parto passar, dar tempo ao tempo e deixar... Morte e renascimento mesmo. Sim, e eu não contava com isso. E não há nenhum livro que nos prepare para isso, mas ter ali uma mão amiga, dizer, olha, isto está a acontecer, tipo, sabes, tipo, tens este recurso, e eu até tirei uns prints na altura do podcast, ou seja, de momentos que aquilo depois tinha as legendas, eu até tirava tipo frase mesmo para me lembrar. Sim. E pensar que realmente passou, e foi terapêutico falar contigo, mas também ouvir podcasts como este e pensar, bem, sabes, abrir a experiência a outras pessoas, não ser tabu, não ser, eu passei por isso, mas eu não vou partilhar, e até um pouco, não sei, acho que as mulheres sempre foram muito ensinadas a calar a dor, não é? Sofrer sozinha, calada. A sofrer, sabes, tipo, guardar para si, e era até um pouco... sabes, deselegante, agora não vou estar a partilhar os meus detalhes do parto, quem é que quer saber isso, e quem é que... Não estou sempre a partilhar assim tanto detalhe assim, às vezes a pessoa realmente não quer saber, mas acho que é importante partilhar o processo, e partilhar coisas que toda a gente vai passar e que são universais, e para as quais há remédio, há soluções, e não vale a pena sofrer sozinha, e tudo é mais leve. Obrigada, querida, por compartilhar. Eu sei que não é fácil. Tem mulheres que são mais reservadas, que eu sei que é mais difícil, mas muito obrigada. Eu tenho certeza que tudo que você compartilhou vai tocar alguma mãe, porque a gente acaba passando por esses momentos, então alguma mulher vai ouvir isso, vai tocar ela, então muito obrigada. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa aqui seu comentário, sua dúvida, partilhe aqui alguma coisa com a gente, compartilhe também esse episódio com outras mulheres, talvez não calhou tudo para você, mas eu aposto que você conhece uma mulher que gosta de tudo muito certinho, que acha que dá conta de tudo sozinho. E tá tudo bem, né? A gente querer fazer tudo sozinho, mas a gente vive no coletivo e a gente pode e deve ajudar uns aos outros. Aqui no meu canal eu sempre vou estar trazendo histórias de parto, então procura por aqui, tem várias outras histórias. Eu não trago só as histórias bonitinhas, eu trago histórias reais. Então vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter alegria, vai ter felicidade. E é isso. Tô por aqui no que eu puder ajudar. Um beijo da Dola e até o próximo episódio.